Olá, estamos aqui para mais um programa Qual é a Sua Ideia? Programa desenvolvido no âmbito do projeto de extensão que tem o mesmo nome, Qual é a Sua Ideia? Que vem sendo desenvolvido há 6 anos na Universidade FUMEC, em Belo Horizonte. Hoje, estamos aqui com a presença do professor doutor Tiago Lopes Mossi, gentilmente cedido pelo Grupo Ânima para animar nosso programa aqui da Universidade FUMEC. Programa de mestrado em Direito da Universidade FUMEC. E estamos recebendo hoje o Guilherme Joshua Fantini Blake, que vai nos falar sobre a sua ideia a respeito do seu projeto de dissertação de mestrado. Bom dia, Guilherme. Bom dia, professor Tiago. Bom dia, Frederico. Bom dia, Guilherme. Um bom dia para a enorme audiência do Qual é a Sua Ideia. Obrigado pelo convite e estou ansioso para conhecer a ideia do pesquisador Guilherme. Isso aí, Guilherme. Qual é a sua ideia sobre o corpo, direito, fé e sexualidade? Bom dia, professores. Bom dia, colegas. Bom dia, audiência. Primeiramente, né? Então, eu entrei no mestrado com uma ideia e ela está pulsando e tomando corpo, né? Então, eu entrei no mestrado com a ideia que eu trouxe do meu TCC, né? Que foi focado no caso do homem nu Dumas. Foi um artista que se expôs numa apresentação no Museu de Arte Moderna e isso teve toda uma repercussão, né? E eu me interessei por isso, foi toda uma trajetória, mas começando com estudos com o professor Ricardo Sacco, né? Ele, uma vez, enunciou algo muito simples, mas que me impactou muito, que é a ideia de que o direito de cada nação corresponde aos valores daquela nação, à cultura daquela nação. Então, quando eu tomei consciência do caso do homem nu Dumas e fui investigar isso para fazer meu TCC, eu entendi que a reação brasileira e a avaliação até jurídica daquilo perpassou pela cultura brasileira, pela fé brasileira e toda a nossa tradição romano-católica e toda a nossa visão. Poxa, o que é um corpo nu? O que isso significa? Por que isso deve ou não deve ser punido? O que significa uma criança tocar o pé de um homem nu? Isso é punível ou não é punível? Isso é um afronte? Isso perpassa pela religião. Então, eu cheguei no mestrado com essa ideia, que a vontade de investigar melhor essa tutela, essa jurisdição do Estado sobre o nosso corpo, sobre a nossa sexualidade e como que a religião influencia isso e modela isso. Chegando no mestrado, eu tomo conhecimento da biopolítica, né? Que é essa ideia de que você tem um poder estatal que disciplina, que orienta, que adestra, né, os nossos corpos. E aí a biopolítica também se entrelaça com a religião, né? Então, aí eu tenho começado a desenvolver a ideia de uma neumopolítica, né? Então, existe uma pretensão do Estado não só de controlar, às vezes, os corpos, mas a alma dentro do corpo, essa interioridade, essa subjetividade, né? Só que há outros agentes que também se interessam, notavelmente as igrejas, né? Então, quanto mais o Estado invade ou penetra na esfera íntima, personalíssima das pessoas, da subjetividade, interioridade, a própria alma, de alguma forma, mais ele vai se deparar com outras forças, né? Seja a igreja, seja credos religiosos e a própria subjetividade da pessoa. E então existe essa neopolítica, né? Eu vejo uma pretensão neopolítica das igrejas, em específico, né? O recorte que eu estou pegando. Então, quando a igreja vira e fala, olha, você não pode ter relação sexual dessa forma, ou com tais pessoas, você não pode se masturbar, você não pode consumir pornografia, você não pode assistir Big Brother, porque é luxúria demais. Todo esse controle, essa gestão, essa disciplina dos corpos, né, que visa a salvação da alma. Então, principalmente pensando no Michel Foucault, é o poder pastoral que ele falava, dos reis barrocos, da Idade Média, mas voltando agora no contexto biopolítico. Então, é esse controle, essa disciplina do corpo, mas pensando na alma, né? E aí o Estado também entra nisso. E a igreja busca uma aliança com o Estado e, por vezes, o Estado, políticos buscam alianças com a igreja. Então, é um looping que me interessa muito e que eu acho que tem muito o que extrair daí. E aí, então, se passa a falar não só do corpo do indivíduo, mas do corpo da nação, né? A biopolítica tem esse olhar tanto do corpo do indivíduo,
mas do corpo da nação. Você controla a nação controlando os corpos individuais. Você não pode sair, tem um toque de recolher, mas você também está controlando o corpo do todo. É um pouquinho disso. Muito bem. Muitíssimo interessante, professor Tiago. Bom, Guilherme, sua pesquisa ela é transdisciplinar desde a origem, né? Conectando aí direito, fé, sexualidade. Quando você apresentou a sua ideia, eu me recordei de uma frase do Boechat sobre uma análise que ele fez sobre o episódio do Man, não me lembro se foi especificamente do Man ou outro episódio parecido, e ele dizia o seguinte: olha, eu não entendo a dificuldade das pessoas em lidar com essa situação, porque é muito simples. Se você está de acordo com aquele conteúdo e quer ter acesso àquele conteúdo, você vai ao museu e assiste aquela exposição. Se você não está de acordo, basta que você não vá ao museu e não assista e não exponha a sua família àquele tipo de arte, né, para os que consideram arte. Mas acontece que a gente não se contenta com isso, né, Guilherme? A gente não está satisfeito em simplesmente não consumir aquilo que a gente considera inadequado. A gente quer que todo mundo pense como nós pensamos e assista o que nós assistimos e sinta o que nós sentimos. Então, a grande dificuldade é da gente conseguir conviver com a diversidade, né? Conseguir conviver com o pensamento diferente do outro. E esse desejo de ter a primazia do conhecimento e impor a todo mundo a nossa visão de mundo e o nosso modo de pensar. Então, acho que você tem um trabalho aí muito grande pela frente, né? Muitas questões envolvidas. Acho importante você conseguir trazer um foco para o seu trabalho, porque como é um tema muito rico e muito transdisciplinar, você facilmente poderá se perder aí no meio do caminho se não tiver um foco bem definido. E Guilherme, a palavra com você agora aí. E aproveite e nos fale sobre quais outras conexões, além dessa exposição do Man, você imaginou para o seu tema. Perfeito. Concordando com o professor Tiago, eu acho necessário esse afunilamento, mas eu recordo também o especial de Natal do Porta dos Fundos, né, que também teve uma repercussão muito grande. Apresentei no Comped a respeito, um pôster a respeito, né, que há aquele alvoroço e, por fim, não há um crime, né, mas há um alvoroço porque não se tolera. E aí o entendimento da justiça foi, se você entra no Netflix, se você clica no especial dentro do Netflix para assisti-lo, você optou, você não foi forçado, né, aquilo ali não te foi imposto. Mas há um ímpeto muito grande por vários grupos sociais, confessionais principalmente, de aniquilar aquilo. Só que também há outros ímpetos, né? Então, o recorte que eu tenho pensado é principalmente a identidade de gênero, né? E pensando principalmente na questão da homossexualidade. E são coisas distintas, mas para os grupos confessionais, não. Né? Ser homem é ser essencialmente heterossexual, numa visão religiosa. Então, e aí tem uma visão, obviamente, acadêmica, filosófica, que vem sendo acatada pelo judiciário, e poderia se dizer que é a posição oficial do Estado brasileiro hoje em dia, que uma coisa é ser um homem, outra coisa é ser homossexual, enfim, toda uma fragmentação que é própria da identidade pós-moderna, enfim, a nossa maneira de entender a identidade. Então, eu tenho pensado nesse afunilar, passando pela identidade de gênero, e para a vivência, tutela jurídica da homossexualidade, nesse contexto, enfim. E a associação que eu fiz são duas obras de arte que me chamaram a atenção. Uma foi a indicação do próprio professor Gabrich, então por isso que eu trouxe uma segunda, para não chegar aqui só com a dádiva do professor, mas a primeira foi a Pele que eu habito, do Pedro Almodóvar, que é extremamente ampla, então tem muito o que dizer ali, a minha visão, dá para fazer uma leitura muito biopolítica, mas tentando simplificar, tem dando um pouquinho de spoilers, desculpa, colegas, mas tem essa figura do Antônio Bandeiras, que é o doutor Roberto, que abduz um rapaz, né, e ele vigia constantemente esse rapaz, e ele, então, intervém cirurgicamente no corpo do rapaz, transexualiza o rapaz e transforma aquele rapaz na imagem e na semelhança de sua esposa, né? E esse rapaz, eu faço uma leitura um pouquinho psicanalítica, né? Esse doutor, ele é o pai de outros personagens, então ele é esse pai, essa lei, esse Estado, né? Que te vigia e que invade,
você nunca sabe quando ele está te vendo, ele controla quando você come, o que você veste. É uma leitura biopolítica dessa figura do Dr. Roberto. E o Vicente, que se torna Vera, ao ser transexualizado e se tornar a esposa, ele colabora por um período com esse doutor, se torna parceira, se torna mulher dele, e parece ali se instaurar uma convivência pacífica, mas no final da trama ele assassina o médico, ele se liberta, e o final do filme é eles voltando para casa e falando, eu sou o Vicente. Né? Então, pensando nessa pretensão minha de discutir uma neumopolítica, né, a alma ela se rebela. Né? Você pode vigiar 24 horas ali, você pode intervir cirurgicamente no corpo, você pode modelar esse cidadão, né, pensando no Bios e na Zoe. Então, você pega a vida nua, você transforma ela numa forma de vida que você quer, o cidadão vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser Vera agora. Mas você pode vigiar a Vera o dia inteiro, que um dia corre o risco dela se rebelar, te assassinar e se declarar, eu sou Vicente. E trazendo um paralelo com isso, nessa ideia de lei, de coibição, coerção e alma que pode se rebelar ou não, tem um filme chamado Priest, de 1994, que fala da trama de um sacerdote católico, um padre jovem, e ele chega, então, numa paróquia nova, ele tem um mentor, e o mentor dele é um padre bem-sucedido, bem-quisto, amado, só que também um militante de esquerda, assim, de extrema esquerda, e que também tem uma amante, que seria a doméstica, assim, da casa onde eles compartilham. Ele fica chocado com aquilo e tal, mas esse padre, resumindo, ele mantém a amante de começo ao fim do filme, continua um militante de esquerda e tudo muito tranquilo. Esse padre, por vez, vive grandes conflitos. Por um lado, porque ele se apaixona por um rapaz, e aí eles são pegos num carro e são presos, isso então ele é exposto na mídia, e ele sofre então toda uma resposta da comunidade que o rejeita e tudo mais, aparece nos jornais, e também ao ouvir a confissão de uma moça que está sendo abusada sexualmente pelo pai, e ele não pode denunciar esse abuso por causa dos votos do padre católico, a sacralidade, né, do confessionário. Então, ele, por fim, ele não trai o voto do confessionário, então o abuso é exposto de outra forma, e ele, então, é rejeitado e atacado pela mãe da menina por causa disso, obviamente. E ele, por fim, decide abrir mão do namorado dele, da vivência ali, né, parece que é uma trama de amor, enfim, novamente para se continuar como padre. E o filme termina com a cena dos dois padres. O padre ele é exilado para uma paróquia distante, mas o padre, que é amigo dele, mentor dele, chama ele de volta para os dois fazerem a ceia. E aí, então, várias pessoas saem da igreja, mas os que permanecem, todos fazem fila para ir no padre, o esquerdista, que tem amante, mas que, assim, algumas pessoas sabem, mas tanto faz. Né? Mas que vive com esse conflito com a igreja católica tranquilamente. Todo mundo faz fila para receber dele, a não ser a menina abusada, que vai até o padre, seria o padre homossexual, e recebe a hóstia dele, e os dois disparam a chorar e se abraçam. Então, o que eu vejo nesse filme? Primeiro, você tem um padre esquerdista, que tem amante, que vive esse conflito tranquilamente, né? Ele basicamente seleciona quais dogmas vai ser viver ou não, e essa gestão ele faz no espaço do seu lar, ninguém sabe, a não ser quem entra ali. Né? Então, a igreja está distante. Enquanto o padre Greg, né, ele deixa que a igreja entre e o dogma entra, e não só na vida da menina, mas na sua própria vida. Então, aí que eu vejo, cara, essa pretensão da igreja, obviamente, de adestrar e de controlar esse corpo, e aí como que podemos negociar isso, pensando nos direitos sexuais, nos direitos humanos, um Estado que vai falar, não, Greg, você pode casar com um rapaz, e a igreja que fala, não, você não pode casar com um rapaz. E esse conflito que eu acho que tem uma relevância jurídica. Muito bom, excelente. Tiago. Parabéns, Guilherme, pela iniciativa. Eu reitero, acho que você tem muito trabalho pela frente e acho que você precisa se concentrar em dar um direcionamento para o trabalho, porque não é porque é transdisciplinar que cabe o mundo inteiro dentro da sua pesquisa, né? Então, sucesso com o trabalho. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado ao professor Tiago e a todos que nos assistiram em mais esse programa. Qual é a sua ideia?
Até mais.